Em geral, os combates aéreos começam em grandes altitudes, onde os adversários podem manobrar em 3 dimensões. Mas, inevitavelmente, o giro e o mergulho levam a batalha para perto do solo. Agora, você estará na cabine enquanto corajosos pilotos coreanos e vietnamitas da Segunda Guerra Mundial lutam na mais cruel arena de todas. Perto do solo, onde não há margem para erro. Sinta a batalha. Analise as táticas. Reviva os combates aéreos. Combates aéreos, sem margem para erro. 26 de julho de 1944, 8h45 da manhã. 12 Mustang Checker Tail P-51 cortam os céus alpinos sobre Graz, na Áustria. Eles estão 2.100 metros acima de uma formação de bombardeiros. O primeiro-tenente Art Fiedler ocupa a última posição em uma formação de 4 aeronaves. Nós escoltávamos bombardeiros por longas distâncias. Com o P-51, podíamos voar pelo menos 1.000 quilômetros. Fiedler parte para mais uma missão tranquila de 5 horas, classificada pelos pilotos como rotineira. Entretanto, minutos após o início da missão, Fiedler avista algo estranho. Eu olhei para baixo à minha esquerda e avistei a mais incrível formação que já vira. Eram 8 aeronaves voando lado a lado, asa com asa. E não havia somente uma, mas 8 fileiras de aeronaves, totalizando 64 aviões. Era uma formação fantástica. Fiedler avisa os amigos. Alguém disse, são P-51. E eu disse, como pode? Nunca vi P-51 voarem nessa formação. Em segundos, os piores temores de Fiedler se comprovam. Os misteriosos aviões são Focke-Wulf 190, o mais avançado caça alemão com motor a pistão. Suas metralhadoras de 30 mm alvejam os bombardeiros. Nesse momento eu disse, são inimigos e estão disparando nos bombardeiros. Vou atacar. Fiedler sobe e mergulha à esquerda para posicionar-se atrás da formação dos Focke-Wulf. Decidi que se atirasse na fileira da frente, se pudesse atingir qualquer um deles, poderia quebrar a formação e impedi-los de atirar nos bombardeiros. Fiedler consegue romper a formação. Ele puxa a alavanca de comando para trás. O ágil Mustang responde prontamente. Mas depois do ataque, Fiedler se depara com uma imagem aterradora. Havia bombardeiros B-17 caindo em pedaços. Vi um girar e cair em parafusos. No segundo giro, a cauda se partiu. Havia ao menos 20 paraquedas. Eu precisava ter cuidado. Não queria atingir ninguém. Fiedler evita a carnificina e avista um FW-190 isolado. Fiedler está aqui. O 190 está aqui, apenas 180 metros distante. Fiedler posiciona-se atrás da aeronave alemã e aproxima-se para o abate. Subitamente, o 190 gira para a direita e sai da mira de Fiedler.
É preciso ter timing em combate. Não sei como explicar. O que sei é que ele devia ter aparecido, mas não apareceu. Deixei-o sair do meu campo de visão. Foi um erro. Subitamente, o Focke-Wulf aparece logo à frente. Minha nossa! Eu mal pude acreditar. O Focke-Wulf vinha direto contra mim, com as asas e o nariz cuspindo fogo. O FW-190 gira e mergulha verticalmente. Fiedler desce e posiciona seu P-51 atrás do alemão. As duas aeronaves voam a 660 km por hora em direção ao solo. Logo abaixo, coberto pelas nuvens, estão os Alpes austríacos. O avião alemão realiza uma manobra de subida. A força G nas manobras era incrível. Eu gritava o mais alto que podia, endurecia o abdômen. São coisas que evitam o desmaio ou pelo menos aumentam a resistência. Fiedler busca altitude. Foi uma surpresa ver ele descendo e disparando contra mim. O alemão conseguiu realizar uma espantosa manobra de reversão que supostamente nenhum piloto deveria realizar. Quando ele veio contra mim, pensei, como ele pôde passar da subida para a descida tão rápido? Parece ter feito isso em segundos. Foi exatamente o que pensei. Como é possível? Fiedler reverte e persegue o inimigo cada vez mais perto do solo. Eles voam a uma velocidade de 720 km por hora. O FW-190 leva Fiedler a realizar novamente uma manobra de intensa força G. A força G é como uma cortina que desce sobre o rosto. A cortina pode subir ou descer conforme você aumenta ou reduz a potência. Você consegue ouvir, falar, ainda está consciente da situação. Mas fica cego. Você ainda não desmaiou, mas não vê nada. À medida que Fiedler diminui a pressão na alavanca de comando, volta a enxergar e depara-se com o 190 logo à frente disparando rajadas de balas. Fiedler está surpreso. O alemão é quase super-humano. O Focke-Wulf passa pela cabine de Fiedler. Com persistência canina, Fiedler inicia nova perseguição. O combate, antes travado a 7.300 metros de altitude, ocorre agora a meros 150 metros do solo. Com velocidades superiores a 640 km por hora, ambos os pilotos correm o risco de morrer. Art Fiedler entrou em uma arena onde não há margem para erro. O combate aéreo em baixa altitude é o último recurso de um piloto de caça. Perto do solo, tudo muda. O combate em baixa altitude, manobras a baixa altitude, são muito mais difíceis e perigosas, pois sua atenção precisa estar dividida entre o solo e o inimigo, duas ameaças em potencial. O menor erro pode levar a aeronave a colidir contra o solo. E sem a dimensão vertical, as opções são limitadas. Você exclui uma gama de opções que o piloto pode usar quando está em grande altitude. Seja o mergulho para fugir da batalha ou para recuperar velocidade. Não há mais nada disso. Os pilotos devem ter conhecimento sólido do comportamento de suas aeronaves perto do solo. O piloto que souber controlar as armas e a performance em baixa altitude vencerá. O Mustang P-51 de Art Fiedler é o principal caça de escolta de grande altitude da Força Aérea.
Mas ele gira e sobe rapidamente em baixa altitude, onde o ar denso aumenta a maneabilidade. O FW-190 é fortemente armado e possui uma estrutura rígida. É o caça mais temido da Força Aérea Alemã. Próximo ao solo, o P-51 é mais rápido. Mas o Focke-Wulf possui armas mais pesadas e pode fazer curvas mais acentuadas. Ambas as aeronaves possuem tetos transparentes, o que propicia excelente visão periférica. Durante a perseguição implacável, Art Fiedler viu o piloto do FW-190 realizar manobras impossíveis. Agora, Fiedler está na retaguarda do inimigo, perseguindo-o ao longo de uma cadeia de montanhas. Eu estava a cerca de 370 metros e me aproximando para disparar no inimigo. Eu me lembrei do conselho de um piloto de caça da Primeira Guerra Mundial. O momento mais fácil de abater o inimigo é quando ele está tentando abater um dos seus. Sempre que se preparar para disparar no inimigo, cheque a retaguarda. Fiedler olha por sobre o ombro. Outro FW-190 está mergulhando atrás dele. Então, o piloto americano chega a uma conclusão. Seu inimigo não é sobre-humano. Fiedler vinha combatendo 2 FW o tempo todo. Agora, o segundo se aproxima para o abate. – 26 de julho de 1944. O tenente Art Fiedler está a apenas 120 metros do solo e cercado por 2 inimigos. 4 metralhadoras de 30 milímetros estão prestes a disparar na direção de sua nuca. Ele não pode mergulhar. A 640 km por hora, ele atingiria o solo em menos de 2 segundos. Se virar para qualquer direção, será facilmente seguido pelos FW-190. Fiedler gira, sai da mira do alemão e simultaneamente diminui para se posicionar atrás do inimigo. Fiedler sobe com o Mustang e aciona a alavanca de comando. Os Alpes giram sobre sua cabeça quando ele mergulha atrás do FW-190. É a hora da vingança. Eu alinhei as metralhadoras e disparei. Fiedler castiga a aeronave alemã com a 6 Browning calibre 50. O FW-190 despenca em queda livre. Ele caiu perto de um celeiro. Ponto para Fiedler. Mas o primeiro Focke-Wulf ainda está nos céus. Fiedler coloca as esferas na parede. A gíria dos pilotos de caça, que significa colocar as esferas de borracha do manete no ponto máximo, liberando os quase 1.700 cavalos de força do motor Merlin Rolls-Royce. Continuei voando pelo vale à velocidade máxima por cerca de 1 minuto e meio. O canyon seguia à esquerda e é claro que eu acompanhei. E então chegamos a um espaço aberto. Eu olhei ao redor e lá vinha um avião direto contra mim. Fiedler está aqui. O avião misterioso está do outro lado do vale, aqui. Primeiro, eu pensei, lá vem ele direto contra mim. Fiedler se prepara para outro combate decisivo. Então, uma voz amiga chega pelo rádio. Ele disse, se for um P-51 vindo em minha direção, balance as asas. É claro que eu obedeci. É Bill Lowry, um colega de esquadrilha.
Os dois Mustang se unem e vasculham os céus em busca de inimigos. Subitamente, Laurie mergulha. Quando olhei para baixo, vi um rastro de fumaça negra ao longe. Logo abaixo de nós estava a origem da fumaça, um ME-109. O ME-109 alemão danificado voava próximo ao solo. Laurie se prepara para abater a presa fácil. Ele apertou o gatilho, disparou 3 rajadas e ficou sem munição. Laurie subiu e disse: "Ele é todo seu, seu filho da mãe sortudo." Mas ele não disse filho da mãe. Fiedler se posiciona atrás do alemão. Eu me aproximei do 109. Ele estava à velocidade máxima e soltava fumaça preta. Perto do solo, um simples erro de cálculo é fatal. Laurie gritava lá de cima: "Dispare, dispare." E eu dizia: "Calma, calma." Fiedler chega a 230 metros do inimigo. Em pânico, o alemão decide ejetar a 30 metros do solo e a quase 640 km por hora. Seu corpo bate no chão e volta. Fiedler assiste à terrível cena. O segundo rebote do corpo pareceu ocorrer sobre minha asa. O terceiro foi em direção aos destroços do ME-109, que queimava como uma bola de fogo. Não é uma experiência agradável ver alguém morrer assim. Nós sempre esperamos que o combate aéreo seja de uma máquina contra a outra. Normalmente não vemos sangue e corpos dilacerados. Foi um choque. Fiedler busca a altitude e retorna à base, ostentando a 4ª e a 5ª vitórias. Fiedler é um as, mas a conquista não foi saborosa. 6 dias antes de fazer 21 anos de idade, eu me torno um as. E eu tive essa desagradável experiência de ver um corpo humano quicar no solo. Nunca mais vi algo assim. Depois você acaba readquirindo aquele sentimento de máquina contra máquina. Art Fiedler experimentou na Segunda Guerra Mundial a dura realidade do combate aéreo em baixa altitude. Na Guerra da Coreia, o advento da propulsão a jato dobrou a velocidade nos combates aéreos. Perto do solo, a diferença entre a vida e a morte é medida em frações de segundo. Somente o piloto mais obstinado e hábil levará o combate para ser travado em baixa altitude. 15 de maio de 1952. 4 jatos Sabre F-86 rumam em direção à fronteira da China. O controle de solo, ou GCA, enviou os aviões Sabre para confrontar uma esquadrilha de MiG-15. Mas, de repente, os MiG desaparecem da tela do radar. O capitão Jim Kessler, líder da esquadrilha, tem um palpite sobre a localização dos MiG. O radar americano não detecta o MiG abaixo de 4.600 metros. O inimigo está provavelmente em baixa altitude, a caminho de uma base em Antum, na China. Invadir o espaço aéreo chinês é estritamente proibido. Mas com 3 abates de MiG no histórico, Kessler está confiante e agressivo.
Eu saí da formação por conta própria e rumei para Antum. Kessler e seu piloto de apoio Albert Smiley sobrevoam o rio Yalu e invadem o espaço aéreo chinês. Ao se aproximar da pista de Antum, Kessler confirmou sua suspeita. 3 MiG aproximavam-se da pista de pouso. Eu estava a cerca de 2.700 metros, olhei e vi os 3 MiGs. Eles sobrevoavam a pista de pouso. O MiG-15 é um interceptador leve. Sua extraordinária razão de subida e capacidade de voar em grandes altitudes proporcionam uma pequena vantagem sobre o F-86. Mas em baixa altitude, o Sabre é cerca de 80 km por hora mais veloz. Os recém-instalados controles de voo na cauda dão ao F-86 de Kessler a vantagem em maniabilidade. Os MiG estão aqui, 2.400 metros abaixo. Kessler vai mergulhar em S, colocando-se diretamente atrás do líder. Mas o Sabre precisará descer ao menos 1.800 metros para realizar a manobra. Muitas aeronaves que realizaram a manobra em S em baixa altitude caíram. É como um jogo. Mas Kessler está confiante. Eu não tinha dúvida de que podia me posicionar atrás dele. Desci no momento certo. Kessler alinha seu avião a 150 metros do solo. O inimigo está a 370 metros à frente. Kessler aciona o gatilho. Vi fragmentos saindo do avião que explodiu em chamas. Eu emparelhei e olhei para ele. A cabine estava tomada pelo fogo. Outro MiG se posiciona atrás de Kessler. Kessler está aqui. O segundo MiG está aqui, em perfeita posição de ataque. Mas Albert Smiley, o piloto de apoio de Kessler, está sobre o inimigo. Smiley dispara uma rajada com suas metralhadoras calibre 50. O segundo MiG se incendeia e cai. Então, em um piscar de olhos, o jogo vira. Kessler vê um terceiro MiG se colocando atrás de seu piloto de apoio. Balas traçantes envolvem a cabine de Smiley. O inimigo estava disparando provavelmente a 180 metros de distância. A 800 km por hora e próximo à Copa das Árvores, Kessler e Smiley encontram-se em um dilema fatal. Um movimento em falso pode matá-los. – 15 de maio de 1952. O piloto de apoio do capitão Jim Kessler está em perigo. Um MiG-15 se aproxima de sua retaguarda. Kessler precisa afastar o MiG do rastro do companheiro. Kessler ordenará que Smiley gire à esquerda enquanto ele gira à direita, diretamente sobre o MiG. Ele espera que o inimigo assuma a posição defensiva. Smiley vira à esquerda, Kessler à direita. A manobra funciona. Perseguido pelos americanos, o MiG se dirige para a base. Voamos o mais baixo possível. Estávamos a uns 15 metros do solo. A munição antiaérea comunista risca os céus. Mas, incrivelmente, ninguém é atingido.
O piloto continua voando na direção da costa. A coisa mais esperta que ele podia ter feito era voar para o continente chinês. Havia outra base cerca de 80 quilômetros dali. Uma perseguição implacável em meio à copa das árvores tem início. O MiG manobra violentamente, tentando evitar a mira do americano. Mas Kessler está determinado e aciona as metralhadoras. Depois de acertar a primeira rajada, eu sabia que ia abatê-lo. Não importava quanto demorasse, eu queria abatê-lo. A perseguição segue pela costa. As montanhas dão lugar a planícies e uma densa neblina. A costa coreana se estende por pelo menos 2 quilômetros e emana neblina. Uma das coisas que devemos considerar é a interação entre o solo e os céus. A neblina, a nevoeiro, é muito mais difícil combater nessas condições. O piloto do MiG precisa despistar seu perseguidor. Ele vai subir e executar um looping, esperando despistar o americano. Mas a essa altitude, com a neblina ocultando o solo, o menor erro será fatal. O piloto do MiG puxa a alavanca de comando. Kessler o acompanha na perigosa manobra, disparando rajadas por todo o percurso. Eu me preparava para puxar o gatilho de novo quando ele caiu direto na lama. Uma nuvem de lama e água sobe em direção aos céus. Surpreso, Kessler reduz a potência, aciona os freios aerodinâmicos e puxa a alavanca de comando. Pensei que também cairia. Eu estava bem perto quando ele se enterrou na lama. O Sabre estremece ao passar pelo jorro de lama. Kessler tinha um anjo da guarda. Ele conseguiu se sair bem. O MiG não teve essa sorte. Kessler volta para a base. A manobra realizada fez dele um as. Acho que passei a cerca de 30 metros da lama. A lama espirrou e eu passei por ela. Foi por pouco. A lama endurecida na barriga do F-86 é a amarga lembrança de como ele chegou perto da morte. Tanto no conflito da Coreia como na Segunda Guerra, a necessidade de manobrar para se aproximar e manter a velocidade sempre levou o combate para perto do solo. Com o advento dos mísseis nos anos 60, o combate aéreo em qualquer altitude, principalmente próximo ao solo, deveria ser relegado ao passado. Mas a guerra no Vietnã provaria o contrário. 20 de maio de 1967, 8 Phantom F-4 invadem o espaço aéreo do Vietnã do Norte. O coronel Robin Olds lidera a missão. Olds é o piloto perfeito. Ele é um as 2 vezes, com 12 abates na Segunda Guerra Mundial e outros 2 até então no conflito do Vietnã. Sobre o Golfo de Tonkin, eu disse ao segundo piloto: nós vamos para a Ferrovia do Nordeste. Hoje será um grande dia. E foi. O segundo piloto de Olds é o tenente de 25 anos Steve Crocker. Eu estava confiante. Em primeiro lugar, Robin Olds era um piloto extremamente capaz. Não era só reputação. Voando com ele, notava-se imediatamente que ele tinha muita habilidade e ótima acuidade visual. Os Phantom escoltam um grupo de ataque de Thunder Chiefs F-105 ou TUDs. Olds e seu companheiro estão 900 metros acima deles.
Subitamente, a 24 quilômetros do alvo, reflexos metálicos revelam o perigo. Olds e Crocker estão aqui, acima dos bombardeiros. Os 8 MiGs estão aqui, a sudoeste. Outros 8 MiG estão aqui, a nordeste. Os norte-vietnamitas vão tentar o clássico movimento turquês. Olds lidera uma esquadrilha em direção aos MiG a nordeste. Ele envia a outra esquadrilha de Phantom em direção aos MiG a sudoeste. A esquadrilha de 4 aviões de Olds penetra a formação de MiG. Quando chegamos nos MiG, os primeiros TUD que haviam atacado os alvos a nordeste fizeram um giro à direita e estavam literalmente vindo contra nós. Os Phantom passam rugindo pelo 105. Olds puxa a alavanca de comando para evitar uma colisão. A súbita manobra pega Crocker de surpresa. Fui literalmente prensado contra meus joelhos. Fui empurrado para frente, tamanha foi a força G. Eu não estava preparado. O cinto de segurança estava frouxo, senão é impossível olhar para os lados. A colisão iminente leva Olds a abortar o ataque. Para desespero dos pilotos, os MiG estão agora atrás deles. Os americanos escapam, mas o MiG líder volta-se contra Dick Van Loo, o piloto de apoio de Olds e Crocker. Dava para ver os projéteis passando pela cabine. Eu dizia o tempo todo ao coronel Olds que ele ainda estava disparando contra nós. Projéteis de 23 milímetros rasgam a fuselagem do Phantom de Van Loo. O F-4 não resiste ao ataque e a tripulação ejeta-se. Pela primeira vez na carreira de Olds, um piloto de apoio não volta para casa. Mas não há tempo para lamentar. Há outros MiG à espreita e eles já sentiram o gosto da vitória. – 20 de maio de 1967. Robin Olds e seu copiloto Steve Crocker perdem um piloto de apoio. Agora, há um MiG atrás deles. Realizei cerca de 80 missões no Vietnã do Norte, mas nunca tinha visto nada daquela magnitude. Já fomos alvos de mísseis, artilharia, aeronaves, mas nunca havia enfrentado uma força tão grande. Olds rapidamente faz uma curva descendente para a esquerda e acelera. O Phantom sai do alcance da metralhadora e deixa o MiG para trás. Em segundos, Olds avista outro MiG à frente. Ele está na posição perfeita para lançar um míssil Sparrow guiado por radar. Ele disse, o inimigo está na frente, fixe a mira. Crocker prepara o míssil atento à tela do radar. O alvo está na mira. Olds aperta o botão e dispara 2 Sparrow AIM-7. O primeiro míssil falha. O segundo viaja a 4 vezes a velocidade do som. Olds e Crocker passam pelos destroços. Mas, de repente, balas traçantes passam ao redor da cabine. Há mais MiG na retaguarda. Olds gira à esquerda. Os MiG giram mais depressa que o pesado F-4 e iniciam a perseguição. Olds sabe que não pode vencer essa luta. Ele nivela as asas e sobe. Os 2 motores do Phantom deixam os MiG para trás.
Os norte-vietnamitas se afastam e rumam para a base aérea. Eles formam 2 círculos rotativos, chamados rodas de carruagem, sobre a base, esperando atrair os americanos para um combate próximo ao solo, onde os MiG-17 são melhores. O que eles faziam era voar sobre a base em círculos para um lado. O outro piloto voava em outra direção e eles se protegiam. A esquadrilha de Olds se reagrupa sobre a base. Embora ciente dos riscos de combater um MiG-17 em baixa altitude, Olds morde a isca e lidera o ataque. Combates aéreos em baixa altitude não eram comuns no Vietnã. Os americanos evitavam esta prática, pois o sistema de rastreamento de mísseis não era confiável. O relevo confundia os mísseis guiados por radar e por calor. A maioria desses mísseis foi projetada para abater bombardeiros soviéticos, não alvos móveis, a curta distância. E nós não tínhamos metralhadoras. Olds e Crocker precisam contornar essas deficiências ao enfrentar o melhor caça norte-vietnamita, o MiG-17. O MiG-17 é mais antigo que o F-4, mas ainda é um inimigo à altura. Ele possui 3 metralhadoras letais, 2 calibre 23 mm e uma 37 mm. Os 2 turbojatos do Phantom garantem vantagem em velocidade e razão de subida. Mas o MiG-17 subsônico pode fazer curvas mais fechadas em qualquer altitude, especialmente no ar denso próximo ao solo. A tática contra os MiG-17 era penetrar e bater, entrar no meio deles, girar e voltar coordenadamente com os outros pilotos. Mantê-los confinados, se pudéssemos, mas nunca tentar o combate com manobras. Os F-4 penetram a roda de carruagem, recusando-se a realizar um combate de manobras. Olds se posiciona para disparar os mísseis Sidewinder termoguiados, mas não consegue fixar o alvo. Só dava para acenar para eles e depois voltar e tentar outra vez. Os MiG disparam quando os F-4 passam. Depois, voltam para a formação em círculo. Ao se aproximar da base aérea, Olds avista um MiG solitário próximo ao solo entre os 2 círculos. Eu vi um MiG solitário. Achei que fosse o líder, pois fazia manobras em 8. Olds suspeita que o MiG é o cérebro da operação. Se for eliminado, os outros dispersarão. Olds diz a Crocker para aguardar e parte para a ação. 20 de maio de 1967, na base aérea, Robin Olds e seu copiloto Steve Crocker realizam ataques relâmpagos a uma formação de MiG-17. Aparentemente, um deles é o líder. Embora o líder seja um alvo tentador, uma consulta ao marcador de combustível decide a questão. Relutante, Olds ordena a retirada dos F-4 e posiciona-se na retaguarda da formação. Eu vi que todos haviam partido para a costa. Então, pensei naquele piloto solitário e disse, Crocker vê Olds fazendo cálculos rápidos. Ele deve ter calculado o que seria necessário para ir atrás do MiG 1 ou 2 vezes e depois voltar para o navio-tanque. Subitamente, Olds gira para a esquerda, rompendo a formação. Custe o que custar, aquele MiG vai cair.
Olds chega a 15 metros da copa das árvores e acelera. Voar em alta velocidade e baixa altitude é uma das coisas mais empolgantes que se pode fazer. O avião é firme, transmite segurança. Dá um pouco de medo quando os objetos passam. É como uma montanha-russa moderna. Ao se aproximar da base aérea, Olds percebe que somente o MiG solitário continua voando. Os outros já pousaram. O piloto norte-vietnamita vê o grande Phantom vindo em sua direção. Ele girou e foi em direção à mata para tentar escapar. A perseguição começa. O som do motor duplo J-79 do Phantom ecoa nas montanhas. Crocker mantém-se atento a tudo. Como Olds não tinha piloto de apoio, era importante que seu companheiro checasse a retaguarda para que ele pudesse se concentrar em abater o MiG e também no voo. O MiG acelera ao máximo. Olds tenta fixar o alvo para lançar um Sidewinder termoguiado. Ele sabia que eu estava atrás dele, porque zigue-zagueava muito próximo ao solo. Não pude lançar o míssil porque o solo emanava calor. O problema é que a selva emana calor, assim como o avião. O radar não mostrava e o míssil termoguiado erraria o alvo. Olds pilota habilmente, mas não consegue fixar o alvo. O Sidewinder precisa de grande altitude para rastrear o MiG e ajustar a mira. Ele acreditava que se entrássemos embaixo dele e ele subisse, poderíamos acertá-lo. Felizmente para Olds e Crocker, uma cadeia de montanhas surge logo à frente do MiG. Aquele pobre homem tinha duas escolhas: ejetar e deixar o avião cair na montanha, ou subir e me dar a chance de abatê-lo. O piloto do MiG chega ao limite. É agora ou nunca. Ele sobe para sobrevoar as montanhas e Olds dispara. É o segundo abate de Olds. O coronel de 44 anos conquista a 16ª vitória da carreira. Olds cruza as montanhas quase sem combustível. Olds decidiu que era uma boa hora para sairmos de cena. Olds e Crocker conseguem chegar ao navio-tanque por um triz. Estávamos com problemas sérios. Tínhamos de 4 a 6 minutos de voo quando ele abateu o MiG. A ousada vitória de Olds em baixa altitude mostra os desafios de um combate com mísseis no ambiente implacável da guerra. À medida que a tecnologia evolui, os combates aéreos em baixa altitude serão cada vez mais raros. Radares modernos capazes de identificar e fixar o alvo, combinados com mísseis variados de longo alcance, permitirão que o adversário seja detectado e destruído em voo alto. Mas se o combate tiver de ser travado próximo ao solo, a contenda será decidida como sempre foi, com coragem, treinamento e um pouco de sorte.